Isabel, professora de História, e aqui no Explicador Virtual a gente vai continuar a ver um pouquinho sobre a República Oligárquica. Antes de continuar, vamos retomar uma coisinha. República Oligárquica, aquela república de um grupo, um pequeno grupo no poder. Estamos falando do Brasil no início da sua república, também conhecido como República Velha. E eu disse que 3 mecanismos mantinham sempre os mesmos grupos no poder, que era o quê? Era a política dos governadores, a comissão verificadora dos poderes e a política do café com leite. Essas 3 integradas faziam com que se mantivesse sempre os mesmos políticos, os mesmos interesses, os mesmos grupos de políticos ali no poder. Chegamos agora então ao 3º mecanismo, que seria a política do café com leite. A consolidação do compromisso entre o governo federal e os presidentes facilitou o predomínio político dos 2 estados mais fortes da época, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo era o mais forte principalmente por causa da economia, Você estava no período do café, São Paulo era o foco do café, São Paulo era o auge, era o centro econômico do Brasil. Minas Gerais, principalmente por ser o principal colégio eleitoral. O que significa isso? Era onde tinha mais gente para votar. Tinha importância econômica também, mas esse fato do ser maior colégio eleitoral pesava até muito. Você tinha muito eleitor, você tinha muito voto para ajudar nesse processo. Além de economicamente dominantes, eles garantiam o maior número de cadeiras no Congresso Nacional. A chamada política do café com leite consistiu na alternância de paulistas e mineiros na presidência da República. Então, ouvir o café com... Isso é uma coisa, gente, que vocês acho que nunca mais vão esquecer. Vão falar política do café com leite. Você vai lembrar. A alternância de São Paulo e Minas. Tem até uma música do Noel Rosa que é assim: São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Mas é principalmente isso aqui, ó. O café de São Paulo e o leite de Minas. Então o leite era um produto muito importante, por isso Minas, lembra, principalmente pela quantidade do colégio eleitoral. São Paulo era para o café mesmo. Minas tinha o leite, mas tinha muita gente votando, tinha muita participação política em jogo. Isso daqui são as principais charges quando você pensa em falar em questões sobre política do café com leite. Essa daqui, então, quase sempre é presente. Aparece em prova de vestibular, aparece no Enem, aparece sempre. Que é a figura o quê? De um lado tá indo para Minas e outro para São Paulo. E aqui, olha só, você tem, como se fosse um nó ligando eles. Porque é alternância mesmo. Então, assim, ora tinha o político de São Paulo, ora tinha de Minas. E eles próprios, iam se revezando no poder sem ter uma disputa. Não era disputa, era quase que um acordo de comadres. Cada hora um vai lá e governa, Você vê que tá cada um indo para um lado, mas aqui você tem essa forma de união. Do outro lado aqui, essa daqui... Você vê, isso daqui é como se fosse a cadeira da presidência da República. Está representada ainda por uma cadeira quase que imperial. Você vê, mas dizendo desse governo que estava começando, a monarquia tinha acabado há pouco tempo, se você pensar num tempo histórico. Você tem de um lado aqui, São Paulo, e você tem do outro Minas. E aqui embaixo está escrito, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia. É como se fossem todos os outros estados querendo alcançar o topo. Minas e São Paulo estão no auge, estão no topo, estão governando. Olha a distância. E você vê que é estendendo a mão, é quase que os estados pedindo um pouquinho para participar. Então isso daqui é proeminência, está mostrando como que eles estavam acima e mostrando o lugar deles de destaque nessa política, nesse momento histórico. Aqui é uma outra coisa, que vem dizendo, pela estatística e pelas atuais intenções, parece que os outros estados do Brasil não são interessantes ou interessados. E olha aqui como é que está aparecendo, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas.
Você tá falando o quê? Alternância. Pensou em política do café com leite? Qual é a palavra? Alternância. Quais são os estados? São Paulo e Minas Gerais. Café de São Paulo, Minas Gerais do leite. Isso daqui também bem famosa. Coronelismo. Dentro desse processo todo que eu tô falando de política dos governadores, comissão verificadora dos poderes, entra a figura dos coronéis. O coronelismo é um dos elementos fundamentais para se compreender o funcionamento da República das Oligarquias. O título de coronel surgiu no período regencial. Era normalmente concedido aos grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda Nacional, responsável pela manutenção da ordem interna do país. Com a proclamação da República e o fim da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o prestígio e o respeito. Esses indivíduos cultivavam a prática política da troca de favores e dessa mantinham sob sua proteção uma série de afilhados em troca da sua obediência. Gente, isso daí parece muito em novela de época, muito. Você tem aquela grande fazenda e você tem o coronel. E aí, dentro dessa fazenda tem, né, os trabalhadores, que tem a vendinha dentro da fazenda, que eles compram fiado, e aí já tem uma relação de dependência. Quando nasce, muitas vezes manda construir igrejas, manda construir uma série de coisas que vai fazendo um laço de dependência entre aquele seu curral eleitoral ou seus afilhados, né? É quase uma coisa assim, estou aqui para apoiar vocês, proteger vocês, mas em troca vocês vão ter que fazer alguns favores para mim, principalmente votar em quem eu mando. Então, assim, como é que funciona o coronelismo se você pensar no esquema dessa política toda? Você tem, você lembra da política dos governadores? Que é o quê? É o presidente fazendo um acordo com os governadores. Então, os governadores indicariam para quem fosse de acordo com o presidente. Dessa forma, o presidente não interferia nas eleições dos governadores. Por isso que a setinha indo e voltando. A mesma coisa acontecia com os coronéis. Os coronéis era essencial para que os governadores conseguissem eleger quem queria a presidência da República. Por quê? Quem estava ali no contato direto com os eleitores, podendo pedir essa troca de favores e essa vigilância em cima dos votos, eram os coronéis. Os coronéis que estavam ali para impor a sua vontade em cima da população mais pobre. Né? De outra forma, o coronel, você tinha o cabo, ele funcionava como um cabo eleitoral, né? Indicando os políticos que deveriam ser votados pelo seu curral eleitoral. Quando você pensa em curral eleitoral, é você pensar mesmo na figura cercada dos animais, né? Tanto que a foto de cabresto, por que é cabresto? É aquilo que você põe assim na frente, ó, que você só olha pra frente, você não tem a visão lateral. Então você tem que votar, ó, em quem o seu coronel tá te indicando. E o coronel vai indicar quem é interessante ao governador, que por sua vez indica o que o presidente da República está precisando, está pedindo. Então, o curral eleitoral são as áreas na vizinhança das propriedades rurais aonde os coronéis exerciam a sua influência política. O voto de cabresto, no período de eleição, os dependentes do coronel votavam nos candidatos apoiados por ele. Essa indução de escolha era facilitada pelo sistema eleitoral em vigor, no qual o voto era aberto. Para votar, o cidadão dirigia-se à mesa eleitoral, escrevia o nome do candidato e assinava ao lado. Como era fácil saber em quem o eleitor tinha votado, o coronel podia pressioná-lo. Esse sistema, que favorecia a fraude eleitoral, garantia a perpetuação das oligarquias rurais no poder. Vamos pensar na nossa realidade hoje. Hoje a gente tem, o nosso voto é voto secreto numa urna eletrônica. E aí, por exemplo, quando você vai votar, essa eleição que teve por último, teve a grande questão dos celulares, né? Muita gente postava no WhatsApp, no Facebook, a foto do seu voto. Isso, pela lei, é proibido. Você não pode postar o seu voto assim. Primeiro, você não pode usar o celular dentro da cabine da votação. Porque vamos dizer que tem algum candidato te pressionando a votar nele.
E aí você vai lá, vota e tira uma fotinho ali com seu celular mostrando que você votou naquele candidato. E ele tá lá do lado de fora, cadê? Deixa eu ver a comprovação. Isso faria com que esse sistema de curral eleitoral se perpetuasse até hoje. Ou então outro caso, de criança, né? Eu quando era pequena adorava ir votar com a minha mãe. Eu ainda sou da época que você fazia um xizinho. Então eu adorava, ia lá, fazia o xizinho e botava na urna. Por que não pode hoje? Porque vamos dizer, você contrata uma criança mais espertinha e qual foi o voto? Né? Você conseguiria ainda manipular o voto. E o principal hoje, né, o princípio da nossa eleição é que o voto é secreto. Então assim, ninguém tem que saber em quem você votou, exatamente para diminuir o risco de manipulação. Mas aqui não, aqui o voto era aberto. Não só era aberto, como você assinava do lado. Então você morava na terra do Coronel Feitosa. O Coronel Feitosa era padrinho dos seus filhos, era aquele que construiu um poço para você tirar água, era aquele que você comprava comida na vendinha dele. E o Coronel Feitosa mandou você votar no político de confiança dele. O político de confiança dele era o seu Chico. Só que você sabia que seu Chico era corrupto. Seu Chico já tinha até matado uma pessoa ali. Você não queria votar no seu Chico. Mas você ia ter coragem de, em cima da pressão do Coronel Feitosa, que estava ali, que tinha todo o poder, que era um coronel, né? Tinha homens armados. Você ia votar no deputado dele, querendo ou não, porque o seu nome ia estar lá do lado. Então, no meu caso, Maíra Poubel, ia ter lá o nome do meu candidato do lado, eu ia assinar Maíra Poubel. Então, acabava que isso era muito fácil de saber em quem tinha votado. A manipulação era muito forte e a fraude também. Aqui são as principais ilustrações sobre isso. Essa, então, demais, sempre aparece. Que é o quê? O eleitor na figura de um burro. E aí você vê que o cabresto é exatamente, até por isso que você vê que o cabresto é o que segura, é o que faz você andar para frente, você não fica andando para o lado. O doutor, que poderia ser a figura do coronel, vem levando o seu eleitor até a urna. Então é como se ele fosse mesmo alguém que estivesse sob domínio, que estivesse sendo comandado para votar em quem ele quisesse. Ou nessa figura daqui, o coronel, já mais na figura menos coronel, com chapéu, puxando o eleitor com seu voto, que era aberto, para votar na urna. Então você vê que é um sistema que favorece muito que as mesmas pessoas que estão... Porque para você poder manipular assim, você tem que estar no poder. E aí, se você já está no poder, você continua se perpetuando, ficando por muito tempo, porque você tem como manipular, você tem como fraudar. Ficando por aqui.